Meu nome é Giancarlo Marx e hoje eu vou falar sobre o tema sodomia. Você está ouvindo da Crentaços Produções Subversivas. Ampulheta. Antes que o tempo acabe. É isso mesmo, você não ouviu errado. Esse termo é comumente utilizado como sinônimo da prática homossexual masculina. Mas será que é sobre isso mesmo que ele se trata? A associação que fazemos historicamente dos moradores de Sodoma com a prática homossexual se deu por causa de um episódio em que Ló, um morador da cidade, recebeu 2 anjos em sua casa e os moradores locais bateram em sua porta a fim de hostilizá-los. Essa história se encontra no capítulo 19 de Gênesis. O verso 5, por exemplo, diz assim: gritaram para Ló: onde estão os homens que vieram passar a noite em sua casa? Traga-os aqui para fora para nós, para que tenhamos relações com eles. Algumas versões diz para que brinquemos com eles. O relato bíblico diz que Ló foi para fora de casa e chegou a oferecer até as suas filhas, que ainda eram noivas, a fim de poupar os 2 hóspedes. Sinceramente, eu não sei qual é a parte mais triste dessa história. Mas os sodomitas não aceitaram e partiram para cima de Ló. A fim de salvá-lo, os anjos puxaram Ló de volta para dentro da casa e trancaram a porta. Os agressores forçaram então para entrar, mas os anjos os cegaram e eles desistiram. Pela manhã, a Bíblia diz que a cidade de Sodoma foi engolida por fogo e enxofre, enquanto Ló e suas 2 filhas se abrigavam em um vilarejo próximo chamado Zoar. E de todo o absurdo que compõe essa história, por muitos anos a leitura óbvia foi de que os sodomitas eram homossexuais. Bom, pelo menos para mim parece ser inegável que os sodomitas pretendiam abusar sexualmente dos 2 anjos, que na cabeça deles eram apenas 2 estrangeiros humanos. Mas, como dizem os especialistas em segurança, é necessário distinguir de forma bem clara o abuso sexual da afetividade. Ou seja, dá para deduzir pelo texto que os sodomitas eram estupradores. Mas daí para concluir que eles eram homoafetivos, esse seria um salto hermenêutico bastante arriscado, para dizer o mínimo. Um estupro é uma agressão, uma violência das mais baixas. Seja ele entre pessoas do mesmo sexo ou entre pessoas de sexos diferentes, não importa. E era com esse tipo de violência que os sodomitas tratavam as pessoas mais vulneráveis, como os pobres e os estrangeiros. Aparentemente foi este o pecado de Sodoma que causou indignação em Deus, especialmente se lermos a profecia que encontramos em Ezequiel, capítulo 16, versos 49 e 50. Diz assim: Sodoma cometia os pecados de orgulho, glutonaria e preguiça, enquanto os pobres e necessitados sofriam. Era arrogante e cometia pecados detestáveis. Por isso eu a exterminei, como você viu. Perceba que, em nome da hospitalidade, Ló chegou a oferecer suas 2 filhas no lugar dos estrangeiros, o que poderia nos levar a um debate sobre a objetificação feminina também. Mas o fato é que o cuidado com o desterrado, aquele que está distante de sua pátria, parecia ser prioridade para ele, enquanto que para os moradores locais de Sodoma, aqueles 2 homens estrangeiros, aparentemente indefesos, eram nada mais do que uma oportunidade para um ato brutal. No dia 28 de junho celebra-se o Dia do Orgulho LGBT. A data foi fixada porque nesse dia, no ano de 69, aconteceu a revolta de Stonewall Inn, quando os gays de Nova York resolveram se manifestar publicamente contra o tratamento abusivo que sofriam, especialmente por parte dos policiais daquela cidade americana. A data é considerada até hoje o marco zero da luta pelos direitos civis das pessoas LGBTQIA+.
Sei que esse é um assunto espinhoso para nós cristãos, mas ainda assim eu gostaria de aproveitar essa ocasião para concluir esse episódio propondo que façamos uma reflexão sincera sobre a igreja, os gays e o relato de Ló em Sodoma. Sabemos que Deus destruiu aquela cidade por causa da maneira arrogante e preguiçosa como os seus moradores tratavam os estrangeiros, os diferentes, os vulneráveis. Transpondo essa mesma ideia para os dias de hoje, o que dizer do desprezo que demonstramos pelas causas justas dos homossexuais, como o direito de acesso à pensão, o direito de constituírem uma família, o direito à saúde e à segurança, uma vez que boa parte desse grupo tem uma expectativa de vida até 50% menor do que a média nacional. Isso sem falar em tantos outros direitos. Pensando bem, será que hoje os sodomitas não seríamos nós? Um forte abraço e até o próximo Ampulheta. Mamãe! É Deus, mamãe!